Sejam bem-vindos ao canal Pro Veritate. Você está na playlist dos vídeos da obra da mística italiana Maria Valtorta, que relata toda a vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, revelados a ela na década de 1940. Assista a esta sequência de vídeos desde o início, e receba você também as graças de conhecer melhor a vida de Jesus. Reflexões de Bartolomeu e João após um retiro no monte. Sempre lamentarei esta montanha e este descanso no Senhor, diz Pedro enquanto se preparam para descer de uma encosta muito selvagem para o vale. Eles estão em uma cadeia de montanhas muito altas. A leste, além do vale, há mais montanhas, e há montanhas ao sul e ainda mais altas ao norte. A noroeste há o Vale Verde do Jordão, que deságua no Mar Morto. A oeste, há primeiro o Mar Sombrio e depois, além dele, o deserto árido e pedregoso, interrompido apenas pelo maravilhoso oásis de En-Gedi, e em seguida as montanhas da Judéia. Uma vista ampla e imponente. Os olhos podem alcançar até onde desejarem, esquecendo na visão de tanta vida vegetal que se supõe ou sabe que é habitada. A visão sombria do Mar Morto, desprovido de velas e vida, ainda sombria mesmo ao sol. Triste também na Península Baixa, que quase na metade do lado oriental se projeta nele. Quão terríveis são os caminhos que descem para o vale. Somente animais selvagens podem se sentir à vontade neles. Se não pudessem se segurar em troncos e arbustos, seria impossível para eles descerem, e isso faz os cariotes resmungar. E ainda assim eu gostaria de voltar novamente, responde Pedro. Você tem gostos estranhos, este lugar é pior do que o primeiro e o segundo. Mas não pior do que o lugar onde nosso mestre se preparou para sua missão de pregador, comenta João objetando. Tudo parece lindo para você. Sim, tudo ao redor do meu mestre é lindo e bom e eu amo isso. Cuidado, eu também estou nisso tudo, e também fariseus, saduceus, escribas e herodianos estão frequentemente nisso. Você os ama também? Ele os ama. E você? Haha, você está fazendo o que ele faz? Mas ele é ele e você é você. Não sei se você sempre será capaz de amar, pois você empalidece sempre que ouve alguém falar de traição e morte, ou vê alguém que deseja tais coisas. O que significa que eu sou muito imperfeito, se eu fico chateado por medo, por ele ou por raiva dos culpados. Então a raiva também te incomoda? Eu não pensei assim. Então, se um dia você, por acaso, visse alguém realmente machucando o mestre, o que você faria? Eu? Por que me pergunta? A lei diz, olho por olho e dente por dente, minhas mãos se tornariam pinças em volta de sua garganta. Mas ele diz que é preciso perdoar. A meditação melhorou você tanto assim? Deixe-me em paz, seu perturbador. Por que você está me tentando e me perturbando? O que você tem em seu coração? Eu gostaria de ver. O mistério do fundo do Mar Morto não é revelado àqueles que bisbilhotam suas águas. Essas águas são como uma pedra sepulcral, cobrindo a podridão que receberam. Diz atrás deles Bartolomeu, que está na retaguarda. Os outros estão todos na frente e não ouviram, mas Bartolomeu ouviu. E ele intervém na conversa deles, e seu olhar é uma advertência.
Oh, o sábio Bartolomeu, mas você não vai dizer que eu sou como o Mar Morto. Eu estava falando com João, não com você. Venha comigo, filho de Zebedeu, não vou perturbá-lo. E ele pega João pelo braço como se ele, o homem idoso, estivesse buscando o apoio de seu jovem e ágil companheiro. Judas é deixado por último e faz um gesto feio de ir atrás deles. Ele parece estar jurando algo para si mesmo ou ameaçando. O que Judas quis dizer e o que você quis dizer? João pergunta ao velho Natanael. Esqueça isso, meu caro amigo. Em vez disso, pensemos no que o Mestre nos explicou nos últimos dias. Quão bem entendemos Israel. Verdade, não entendo porque o mundo não percebe isso. Nós também não entendemos completamente, João. Não queremos entender, veja, como é difícil para nós aceitar sua ideia messiânica. Sim, nós cremos nele cegamente em tudo, exceto nisso. Como você é um homem culto, pode me dizer por quê? Já que achamos os rabinos estúpidos em comparação com o Cristo, porque também falhamos em atingir a ideia perfeita de uma realeza espiritual do Messias? Eu mesmo já me perguntei muitas vezes, porque eu gostaria de chegar ao que você chama de uma ideia perfeita. E eu acho que posso acalmar minha mente dizendo a mim mesmo que o que se opõe a tal aceitação em nós, que estamos dispostos a segui-lo, não apenas material e doutrinalmente, mas também espiritualmente. São todas as eras antes de nós e dentro de nós. Dentro de nós, vê? Olhe para o leste, para o sul, para o oeste. Cada pedra tem uma lembrança e um nome. Cada pedra, cada fonte, cada caminho, cada vila ou castelo, cada cidade, cada rio, cada montanha, o que eles nos lembram e o que eles gritam para nós. A promessa de um Salvador, a misericórdia de Deus para com seu povo. Como uma gota de óleo de uma pele de cabra vazando, o pequeno grupo inicial, o núcleo do futuro povo de Israel, se espalhou com Abraão pelo mundo, até o remoto Egito, e então, cada vez mais numeroso, voltou com Moisés para a terra do pai Abraão, rica em promessas maiores e mais certas, e nos sinais da paternidade de Deus, estabelecida como um verdadeiro povo, porque foi provida de uma lei, que é a mais santa que existe. Mas o que aconteceu depois? O que aconteceu com aquele cume que há pouco brilhava ao sol? Olhe para ele agora. Ele está envolto em nuvens que mudam sua aparência. Se não soubéssemos que ele está lá e o identificássemos para direcionar nossos passos em direção a uma estrada segura, seríamos capazes de fazê-lo, desfigurado como está, por nuvens espessas que parecem colinas arredondadas e cumes de montanhas? Foi o que aconteceu conosco. O Messias é o que Deus disse aos nossos pais, os patriarcas e os profetas, imutável, mas o que nós mesmos acrescentamos para explicá-lo de acordo com nossa pobre sabedoria humana. Criou tal Messias, uma figura moral tão falsa do Messias, que não podemos mais reconhecer o verdadeiro Messias. E com as eras e gerações atrás de nós, acreditamos no Messias que concebemos, no Vingador, no próprio Rei humano, e não somos capazes de conceber o Messias e Rei como ele realmente é, como pensado e desejado por Deus, embora digamos que acreditamos nele. Essa é a situação, meu caro amigo. Mas nós, pelo menos nós, nunca conseguiremos ver, acreditar, querer o verdadeiro Messias? Sim, teremos sucesso. Se não tivéssemos sucesso, ele não nos teria escolhido. E se a humanidade não fosse beneficiada pelo Messias, o Altíssimo não o teria enviado. Mas ele redimirá o pecado também sem a ajuda da humanidade, somente por seu próprio mérito. Meu caro amigo, a redenção do pecado original seria grande, mas não seria completa. Temos outros pecados além do original, e para serem purificados, eles precisam do Redentor e da fé, daqueles que se aplicam a ele como sua salvação. Penso que a redenção estará ativa até o fim do mundo. O Cristo não ficará inativo por um momento, quando ele se tornar o Redentor e der à humanidade a vida que está nele, assim como uma fonte incessantemente dá sua água àqueles que estão sedentos, um dia após o outro, um mês após o outro, um ano após o outro, um século após o outro. A humanidade sempre precisará de vida. Ele não pode deixar de dá-la àqueles que esperam
e creem nele com sabedoria e justiça. Tu és um homem culto, Natanael. Eu sou um pobre sujeito ignorante. Tu fazes por instinto espiritual o que eu faço com dificuldade por meio da reflexão mental, nossa transformação de israelitas em cristãos. Mas você alcançará seu objetivo mais cedo, porque você pode amar mais do que pode refletir. O amor te carrega e te transforma. Tu és gentil, Natanael, se todos fôssemos como você, diz João com um suspiro profundo. Esqueça isso, João. Vamos rezar por Judas, diz o velho apóstolo, que entendeu o suspiro de João. Oh, vocês também estão aqui? Estávamos olhando para vocês chegando. Sobre o que vocês estavam falando tão seriamente? Pergunta Tomé, sorrindo. Estávamos falando do antigo Israel. Onde está o mestre? Ele foi na frente com seus irmãos e Isaque para ver um pastor doente. Ele nos disse para prosseguir por esta estrada, até chegarmos àquela que sobe para a montanha. Vamos então. Eles estão descendo agora por um caminho que não é tão íngreme, até chegarem a uma verdadeira trilha de mulas que sobe o Monte Nebo. Há um pequeno grupo de casas na floresta. Mais abaixo, quase no vale, há as casas brancas de uma cidade verdadeira e adequada nas encostas que agora são quase planas. Da estrada onde estão, eles podem ver as pessoas entrando na cidade. Oh, aqui está o mestre. Os pastores são numerosos e felizes. Estes foram conquistados. Eles são nômades. Eles irão e espalharão as boas novas de que o Messias está na terra. Diz Mateus. Jesus se junta a eles com um cortejo de pastores e rebanhos. Vamos, chegaremos bem a tempo de chegar à aldeia. Estes homens nos darão hospitalidade. Eles são conhecidos. Jesus está feliz por estar entre pessoas simples que são capazes de crer no Senhor. Outro desânimo de Pedro, uma lição sobre posses divinas e diabólicas. O val de Betabara acaba de ser atravessado. Do outro lado do rio Azul, que é bastante rico em água, pois é alimentado pelos efluentes e reabastecidos pelas chuvas de outono, pode-se ver a outra margem, a oriental, com muitas pessoas gesticulando. Na margem ocidental, em vez disso, onde Jesus está com seus apóstolos, há apenas um pastor e um rebanho pastando a grama verde na margem. Pedro se joga nos restos de um pequeno muro que está lá, sem nem secar as pernas, ainda molhadas depois de vadear. Porque é verdade que nesta estação eles usam barcos, mas para evitar encalhá-los onde a água é rasa, eles os usam apenas onde a água é mais funda e param para desembarcar os passageiros onde a quilha esfrega contra ervas submersas. Assim, os passageiros são obrigados a caminhar alguns passos na água. O que há com você? Você não está se sentindo bem? Não, mas não aguento mais isso. No Monte Nebo, violência, e antes disso em Hesbom, e antes em Jerusalém, e em Cafarnaum, depois do Monte Nebo em Caliro, e agora em Betânia. Oh! Ele abaixa a cabeça segurando-a com as mãos e chora. Não desanime, Simão. Não me prive da coragem de seus companheiros e da sua. Jesus diz a ele, se aproximando e colocando a mão no pesado manto cinza do apóstolo. Não aguento isso, não posso ver você maltratado assim. Se eu reagisse, talvez pudesse, mas ter que me conter e ouvir seus insultos e ver você sofrendo, como se eu fosse um bebê impotente. Oh, isso parte meu coração e me sinto desgastado. Como alguém pode suportar vê-lo assim? Ele parece estar doente, morrendo de febre dos pântanos. Ele parece um culpado perseguido que não consegue encontrar um lugar onde parar e ter um pedaço de comida ou uma gota de água ou encontrar uma pedra para descansar a cabeça. Aquela hiena no Monte Nebo, aquelas cobras em Calirroi, aquele louco que ainda está lá, e ele aponta para a outra margem. Menos demoníaco que o de Calirroi, embora você diga que apenas o segundo foi possuído por Beelzebu. Tenho medo de pessoas possuídas,
Acho que se Satanás as agarrou assim, elas devem ter sido muito más. Mas o homem pode cair sem estar completamente disposto a fazê-lo. Aqueles, em vez disso, que sem serem possuídos se comportam como eles, com sua razão completamente livre. Oh, você nunca os subjugará, considerando que você não quer puni-los, e eles derrotarão você. E o fiel apóstolo, cujas lágrimas haviam parado durante sua explosão de raiva, recomeça a chorar amargamente. Meu caro Pedro, e você acha que eles não estão possuídos? Você acha que para ser possuído é preciso ser como o homem de Cali-Roy ou como outras pessoas que encontramos? Você acha que a obsessão é exibida apenas por gritos impróprios, por saltos, por fúria, por mania de viver em covis, por silêncio teimoso, por impedimentos nos membros, por mentes entorpecidas de modo que a pessoa possuída fala e age inconscientemente? Não, existem também obsessões mais sutis e poderosas, ou melhor, possessões, e elas são as mais perigosas porque não impedem ou enfraquecem a razão para que ela não realize boas ações, mas a desenvolvem, ou melhor, elas as expandem para que ela seja poderosa em servir aquele que a possui. Quando Deus toma posse de um intelecto e faz uso dele ou de seu serviço, ele instila nele, nas horas em que está a serviço de Deus, uma inteligência sobrenatural, que aumenta muito a inteligência natural do sujeito. Você acha, por exemplo, que Isaías, Ezequiel, Daniel e os outros profetas, se tivessem lido e explicado essas profecias, como escritas por outros, não teriam encontrado as obscuridades indecifráveis que as pessoas de hoje encontram? E, no entanto, eu lhe digo, eles as entenderam perfeitamente ao recebê-las. Olhe, Simão, vamos pegar esta flor que cresceu aqui a seus pés. O que você pode ver na sombra envolvendo seu cálice? Nada. Você pode ver um cálice profundo e uma pequena boca e nada mais. Agora olhe para ela enquanto eu a colho e a coloco aqui nos raios de sol. O que você vê? Vejo alguns pistilos, um pouco de pólen e uma pequena coroa de penugem que parece cílios ao redor dos pistilos e uma pequena faixa, toda com sobrancelhas de besouro, adornando a pétala grande e as duas pequenas. E vejo uma pequena gota de orvalho no fundo do cálice e, um mosquito desceu para beber e ficou preso na penugem com sobrancelhas de besouro e não consegue se soltar. Então, deixe-me dar uma olhada melhor. A penugem é pegajosa como mel. Entendo. Deus fez assim para que a planta possa se alimentar dela, ou os pássaros possam ser nutridos comendo as moscas, ou o ar possa ser purificado. Que maravilha! Mas sem o sol forte você não teria visto nada. Não. O mesmo acontece no caso de uma possessão divina. O homem que por si só coloca somente a boa vontade de amar seu Deus inteiramente, de se entregar à sua vontade, de praticar virtudes e controlar paixões, é absorvido em Deus e na luz que é Deus, na sabedoria que é Deus. Ele vê e entende tudo. Mais tarde, quando a ação absoluta chega ao fim, um estado toma conta da criatura, onde o que foi recebido é transformado em uma regra de vida e santificação, mas se torna obscuro, ou melhor, o que antes parecia claro se torna crepuscular. O demônio, um imitador perpétuo de Deus, causa um efeito semelhante, embora limitado, porque somente Deus é infinito, na obsessão mental daqueles que são possuídos porque se entregaram espontaneamente a Ele para serem triunfantes, e Ele lhes concede uma inteligência superior, dedicada exclusivamente ao mal, a prejudicar, a ofender a Deus e ao homem. Mas, como a ação satânica encontra a alma consentindo, ela é contínua e assim a leva gradualmente a um conhecimento completo do mal. Essas são as piores posses. Nada aparece externamente e, consequentemente, tais pessoas possuídas não são evitadas, mas elas existem. Como eu já disse muitas vezes, o Filho do Homem será atingido por pessoas possuídas dessa forma.
Mas Deus não poderia atingir o inferno? Pergunta Filipe. Ele poderia, ele é o mais forte. E por que ele não faz isso para defendê-lo? As razões de Deus são conhecidas no céu. Vamos, e não desanime. O pastor, que estava ouvindo, mas fingindo não estar, pergunta: Você tem um lugar para onde ir? Você é esperado? Não, homem, eu deveria ir além de Jericó, mas ninguém está me esperando. Você está muito cansado, Rabino? Sim, estou cansado. Eles não nos dariam hospitalidade ou nos permitiriam parar como no Monte Nebo. Bem, eu queria te dizer, eu venho de perto de Bet-Hogla, a antiga. Meu pai é cego e eu não posso ir muito longe, pois não quero deixá-lo sozinho por meses. Mas meu coração sofre por causa disso, e o rebanho também. Se você quiser, eu te daria hospitalidade. Não é longe, o velho acredita muito em você. José, o filho de José, seu discípulo, sabe? Vamos. O homem não espera que lhe digam duas vezes. Ele reúne o rebanho e o põe em movimento em direção à aldeia, que deve estar a noroeste do lugar onde eles estão agora. Jesus segue o rebanho com seus discípulos. Mestre, diz os cariotes depois de algum tempo, Bet-Hogla não terá ninguém que possa comprar os presentes daquele homem. Nós os venderemos quando formos a Jericó, para ver Nick. O fato é que este homem é pobre e teremos que recompensá-lo, mas não tenho um centavo sobrando. Temos comida, e bastante, também para alguns mendigos. Não precisamos de mais nada por enquanto. Como quiser, mas teria sido melhor se tivesse me enviado na frente. Eu poderia ter... Não é necessário. Mestre, isso é falta de confiança. Por que não nos envia como fez antes, em pares? Porque eu te amo e cuido do seu bem-estar. Não é certo nos manter desconhecidos assim. As pessoas pensarão que não somos dignos, não somos capazes. Uma vez que você nos deixou ir, nós pregamos, fizemos milagres, éramos conhecidos. Você se arrepende de não fazer mais isso? Te fez bem ir sem mim? Você é o único a reclamar que não vai sozinho, Judas. Mestre, você sabe se eu te amo, diz Judas resolutamente. Eu sei, e eu te mantenho comigo para que teu espírito não se corrompa. Tu és o único que reúne e distribui, vende ou troca em nome dos pobres. Isso é o suficiente. Até demais. Olhe para seus companheiros, nenhum deles pede o que você pede. Mas você permitiu que os discípulos... Essa diferença é injusta. Judas, você é o único a dizer que eu sou injusto. Mas eu te perdoo. Vá e envie André para mim. E Jesus diminui o passo para esperar por André e falar com ele em particular. Não sei o que ele diz a ele. Vejo André sorrir gentilmente e se curvar para beijar as mãos do mestre e então seguir em frente. Jesus permanece sozinho atrás de todos eles. E ele prossegue com a cabeça abaixada, enxugando o rosto com a bainha do manto, como se estivesse suando. Mas as gotas que escorrem por suas bochechas pálidas e emaciadas são lágrimas, não gotas de suor. Inscreva-se no canal, ative as notificações, dê o seu like, comente e compartilhe.